O que há de verdade na informação de que Hugo Souza pode ser vendido pelo Corinthians ao Grupo City? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a especulação de Diego Pituca no São Paulo. Sobre o Palmeiras 100% de aproveitamento na Libertadores e Danilo na mira alviverde. Para completar, Flamengo correndo o risco de não se classificar na Libertadores, o Alan especulado no Galo, o Cruzeiro com o maior vexame de sua história em competições internacionais, além das últimas do mercado, bastidores e finanças, e o Vasco em crise. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você pode confiar. Tô chegando com uma sugestão de aposta para essa quinta, uma múltipla com 3 jogos. Preciso da classificação do Tottenham contra o Bodo Glimt, preciso da vitória do Huracan ou do empate contra o Racing do Uruguai e preciso da vitória ou do empate do Vélez contra o Olímpia. Sugestão bem racional e modesta, estou indo de forma conservadora para garantir que meus R$100 se transformem em R$169. Para você fazer sua fezinha e não perder essa oportunidade, só pegar o link que está no comentário fixo, importante, clicou lá, preenche seus dados e já vai aparecer o bilhete dessa aposta para você colocar o valor que quiser. Combinado? Só é importante lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero esclarecer o que o Tomás Rincon, volante do Santos, publicou. Nessa quarta-feira, o atleta, que é venezuelano, prometeu novidades. E aí tinha gente imaginando que ele poderia se aposentar ou deixar o Santos. Não é nada disso. O Rincon está prestes a anunciar um novo patrocínio pessoal. Já Lucas Paquetá pode não mais jogar até o fim da temporada na Premier League. O West Ham identificou que o meio atacante brasileiro anda muito mal do ponto de vista psicológico. Tudo por causa do julgamento e da possibilidade real dele ser condenado a não mais jogar, ainda por conta daquele envolvimento em apostas esportivas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, vexame gigante. Derrota por 4-1 para o Porto Cabelo, jogo disputado na Venezuela. Essa é a maior derrota da história do futebol brasileiro para um time peruano, com alguns agravantes como o fato de o Vasco ter poupado titulares na partida contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, exatamente por causa desse confronto. Vasco que agora se coloca em risco até de classificação na Sul-Americana. O Lanús é o primeiro colocado com 8 pontos, o Vasco é o segundo com 5, Porto Cabelo e Melgar aparecem dividindo a terceira colocação com 4 pontos cada. Queria destacar a entrevista forte do Verratti depois da partida. Ele falou, abre aspas, não adianta falar do presidente, de técnico, nós, jogadores, somos os maiores e únicos culpados e temos que dar as respostas. Esse resultado é uma vergonha. Só para completar, o Vasco ainda pega o Lanús fora de casa e o Melgar em casa, precisando de no mínimo 4 pontos para assegurar a classificação. Só para completar, Fernando Diniz e Vasco ainda não se acertaram. E o Vasco deu um ultimato ao ex-técnico da seleção, ou ele aceita essa proposta nas próximas horas, ou o Cruz Maltino vai buscar um outro treinador. Quero falar agora sobre a possibilidade de o volante Alan, que já foi do Galo e hoje pertence ao Flamengo, voltar à cidade do Galo. Essa especulação começou ao longo da quarta-feira e foi ganhando força, especialmente pela dificuldade do Alan em se firmar como titular. Mas chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Primeiro, porque o Felipe Luiz, mesmo usando pouco o Alan como titular, pretende contar com a permanência do atleta. Depois, porque o Galo não está disposto a fazer grandes investimentos. O Atlético está no mercado em busca de um volante com as características desse jogador. Tanto que vários nomes já têm sido especulados. Falei para vocês sobre o Matheus Fernandes, o William Arão e o Thiago Mendes também estiveram entre os nomes discutidos internamente a necessidade da contratação de um atleta para essa função. Vale a lembrança de que o Galo vendeu o Alan para o Flamengo em 23 por 42 milhões de reais. Ainda que ele esteja desvalorizado, difícil imaginar que o Flamengo tope uma proposta inferior a 30 milhões de reais. Até por isso imagino que a chance de um negócio seja pequena. Alan que soma 16 partidas na atual temporada, melhor, 17 partidas na atual temporada, sendo 12 na condição de reserva. Só para completar, contrato do atleta com o Fla se encerra em 31 de dezembro de 2027.
Quero falar agora sobre a Raposa, que viveu na noite dessa quarta-feira seu maior tropeço internacional. Dá para classificar como o maior vexame numa competição internacional. O time foi eliminado a 2 rodadas do fim da Sul-Americana na fase de grupos, com um grupo relativamente fácil. Muxucruna, União Santa Fé e também Palestino. O Cruzeiro empatou na noite dessa quarta, na altitude do Equador, em 1-1 com o Muxucruna. Primeiro ponto conquistado em 12 possíveis. A Raposa vai para as 2 rodadas finais da fase de grupos sem chance de classificação. E o que torna esse vexame ainda maior é o fato de, agora, ao contrário dos últimos anos, o Cruzeiro viveu um momento de estabilidade, com salários absolutamente em dia, investimento pesado, reforços caros. Só para lembrar que desde que comprou o Cruzeiro na metade do ano passado, Pedrinho BH já investiu mais de 250 milhões de reais em reforços. A folha salarial, que na época do Ronaldo era de 7 milhões de reais, subiu para 20 milhões de reais por mês. É por isso que eu considero essa como a maior catástrofe do Cruzeiro numa competição gringa. Não supera, na minha opinião, por exemplo, o rebaixamento para a Série B do Brasileiro e as 2 campanhas de segunda divisão que quase determinaram o rebaixamento do time. Mas gostaria de saber, para você, torcedor do Cruzeiro, como é que você classifica essa eliminação? É o maior tropeço? Não é? Tem outros maiores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para completar, vale a lembrança também de que o Cruzeiro não vence uma competição internacional há 26 temporadas. Foi em 1999 a última. E esse Cruzeiro atual defendia o vice-campeonato da Sul-Americana do ano passado, mas tudo isso foi para o espaço. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai para as 2 últimas rodadas da Libertadores, correndo o risco real de ser eliminado da competição na fase de grupos. Depois de perder em casa para o Central Córdoba, o rubro-negro só empatou com o time argentino em Córdoba na noite dessa quarta-feira. A Arrascaeta até abriu o placar, mas o Flamengo acabou levando o gol do empate e não conseguiu a vitória. Dessa maneira, o Fla ocupa a 3ª colocação do grupo. LDU e Central Córdoba têm 8 pontos cada, o Flamengo tem 5. Isso dá para se classificar se o Flamengo vencer seus 2 próximos jogos. Ele pega a LDU e o Deportivo Táchira, ambos em casa. A vitória contra o Táchira na última rodada é praticamente certa, mas esse jogo com a LDU é super importante. Se o Flamengo não vencer, vai correr o risco de terminar em 3º, o que determinaria a ida para a Copa Sul-Americana. Enorme problema para um clube que tem o maior investimento da história do futebol na América do Sul. Só para completar, críticas em cima do técnico Felipe Luiz têm aumentado nas redes sociais. Técnico que até outro dia era super badalado e apontado como um candidato à seleção brasileira, vai mudando a sua imagem junto ao torcedor do Flamengo. Você pode escrever que mais 1 ou 2 tropeços já vai ter torcedor do Flamengo falando na volta de Jorge Jesus. Para completar, notícia triste e preocupante. Na volta do elenco do Flamengo ao Rio de Janeiro, na manhã dessa quinta, por volta de 5h30 da manhã, depois de desembarcarem no Rio, jogadores do Flamengo foram alvo de um assalto que aconteceu na linha amarela. Bandidos encapuzados pararam a linha amarela e fizeram uma espécie de arrastão. Jogadores do Flamengo com carros blindados não foram vítimas, mas o Rossi passou pelo maior susto de todos. O carro dele foi alvo de 4 tiros, que acabaram não resultando em problemas maiores por causa da blindagem. Os jogadores já estão em casa, mas passaram por esse enorme apuro. Várias outras pessoas sem carros blindados foram vítimas desses assaltantes. Uma delas, inclusive, foi retirada do seu carro e passou por um enorme apuro. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a chance de o volante Danilo, de 24 anos de idade, revelado na base do Verdão, voltar à academia na metade dessa temporada. Especulação que começou nos últimos dias e dá a entender que poderia ser uma substituição para Richard Rios. Já contei para vocês que o Richard tem sido alvo de especulação, mas até agora nenhuma proposta oficial. Até por isso, falar de Danilo nesse momento me parece extremamente precoce, mas é bom lembrar também que o Danilo não tem conseguido ser um protagonista no Nottingham Forest. Temporada atual de apenas 12 jogos e 498 minutos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Só jogou 2 das últimas 5 partidas do Nottingham Forest contra Manchester City e Tottenham. Danilo, quando vai para o Nottingham Forest, deixa excelente impressão, era titular absoluto, até que ele se machuca e nunca mais consegue jogar em alto nível.
Atleta vendido pelo Palmeiras ao Forest por 18 milhões de euros em janeiro de 2023. Hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros e seu contrato só se encerra em junho de 2029. Se eu fosse torcedor palmeirense, não teria esperanças nessa negociação, me parece muito mais especulação em busca de cliques do que qualquer outra coisa. Só para completar em relação ao Verdão, destacar a grande fase do time na Libertadores da América na noite dessa quarta, fora de casa, mais uma vitória 2-0 contra o Cerro Porteño. Estevão marcou o primeiro com um golaço de fora da área e o Vitor Roque, que havia perdido um gol incrível. E a partir daí desembestou a perder várias bolas, conseguiu se redimir no finalzinho da partida, numa jogada individual, assegurando a vitória por 2-0 e o segundo gol do Vitor Roque com a camisa alviverde. Com 12 pontos conquistados em 12 possíveis, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento e está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do São Paulo. Especulação que começa entre setoristas do Peixe por causa da fase do volante, que já foi alvo do tricolor em outros tempos e que nesse momento vive uma realidade ruim com a camisa santista. Ele é muito mais reserva do que titular e parece fora dos planos da nova comissão técnica. Importante destacar que o Pituca tem um dos maiores salários do elenco, até por isso uma transferência para outro clube poderia ser boa pro Peixe. A especulação entre setoristas do Santos dá conta de que o Pituca poderia ser trocado por um jogador do São Paulo. Também lembraram que o Pituca já foi alvo do tricolor enquanto voltava para o Brasil. O Pituca jogava no futebol japonês e havia assinado um pré-contrato com o Santos. Só que nesse meio tempo, o Santos foi rebaixado para a Série B e o Pituca precisaria chegar abaixando em 50% seus vencimentos. Pituca topou fechar com o Santos, apesar do interesse do São Paulo. Ele já se declarou torcedor do Peixe. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência, 11 jogos como titular, 8 como reserva. Diante do Grêmio no último final de semana, nem sequer saiu do banco de reservas. Para trazer a resposta e a temperatura certa dessa negociação, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e perguntei: vocês têm interesse no Pituca? Existe alguma negociação? Pode haver uma troca? E a resposta foi de que hoje a chance de o Pituca virar reforço do São Paulo é 0. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Para repercutir mais um barulho nas redes sociais, quero te contar o que há de verdade na possibilidade de Hugo Souza, do Corinthians, ser vendido ao Grupo City. O Grupo City que detém Manchester City, Girona, Bahia, entre outros. Negociação, segundo a RTI Sports, já está acontecendo e teria inclusive o aval do Dorival Júnior para que o negócio saísse. Mas o Corinthians exigiria pelo menos 15 milhões de euros ou 97 milhões de reais para a transferência ser concretizada. O Corinthians ainda teria colocado uma cláusula impedindo que o Hugo Souza fosse emprestado ao Bahia. Vale a lembrança de que o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos, o Flamengo é dono de outros 40%. Timão que gastou apenas 5 milhões de reais para a aquisição dos direitos econômicos do atleta. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei 2 pessoas do Corinthians e ambas asseguraram que não existe nem proposta, nem sondagem pelo Hugo Souza. E mais, de que não há interesse em vender o goleiro. O Corinthians entende ter um dos principais goleiros e jogadores da posição para bastante tempo, a ideia é ficar com o atleta. O Corinthians precisa vender jogadores e hoje as maiores possibilidades são Yuri Alberto ou Breno Bidon. Um desses dois pode acabar sendo negociado na metade do ano. E em relação ao Hugo Souza, não há nem sequer sondagem. Só para completar, em relação ao Timão, Rodrigo Garro voltou a trabalhar no campo. Aquele trabalho mais básico, saindo da parte física, da recuperação física, para iniciar uma preparação com bola. A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim do mês de maio, atleta que sofre com problemas crônicos no joelho desde a temporada passada e precisou fazer parte do seu tratamento na Espanha. A saideira em relação ao Timão, tenho contato para vocês sobre a intenção do presidente Augusto Melo em fechar um acordo com a Adidas para fazer dela a nova fornecedora de material esportivo do Corinthians. A Nike já se prepara para uma guerra na justiça, alegando que tem a prioridade na renovação do contrato, que se encerra em dezembro desse ano. Qualquer novidade conto para vocês, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!